Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias desta quarta-feira para atualizar todas as informações sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. E essa edição chega com muitas informações importantes sobre diretor de futebol, sobre um ídolo do Vasco, né, que está sendo cogitado e é o favorito da diretoria para que venha compor, né, esse departamento de futebol do Vasco. Estamos falando do Pedrinho, vamos falar aqui sobre ele nesse vídeo e também sobre Daniel Amorim. Temos aí novidades sobre a renovação de Daniel Amorim, né, o presidente da Tombense, que é o clube que tem aí os direitos do Daniel Amorim, deu sinal positivo, né, para a permanência do jogador em São Januário. Então, muita coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta, conto com você deixando aquele like esperto, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. Somos mais de 151 mil vascaínos. A sua inscrição é muito importante, então clica no botãozinho vermelho, se inscreva e venha fazer parte também. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos direto para as notícias, sem enrolação, daquele jeito que você gosta, e começando aqui com mais uma saída, né? Mais uma demissão do departamento de futebol, no departamento de futebol do Vasco da Gama. O Vasco anunciou nessa tarde a saída do supervisor do departamento de futebol, Rodrigo Ramos. O Vasco publicou uma nota oficial comunicando a saída do Rodrigo Ramos no seu cargo, né? O cargo dele era supervisor do departamento de futebol. O clube agradeceu todo o empenho e dedicação do profissional que chegou ao Vasco trazido pelo executivo do futebol, Alexandre Pássaro. O Vasco agradeceu ali na nota oficial pelo período que ele defendeu o Vasco, né? Fez parte do departamento e desejou sucesso na sequência de sua trajetória. Então o Vasco demite um funcionário, né, um membro do departamento de futebol que veio com Alexandre Pássaro. E a tendência é essa, né? Quem veio junto com Alexandre Pássaro, a tendência é que realmente vá embora, que não fique em São Januário. Afinal de contas, vai acontecer toda uma reformulação no departamento de futebol do Vasco da Gama. O Vasco que ainda busca, né, um diretor de futebol. Continua aí à espera, né? Continua a dúvida. Mais um dia se passou e o Vasco nada de anunciar. Um clube que é muito lento, né? Essa diretoria do Vasco é muito lenta, é muito calma, faz tudo, enfim. E aí não adianta falar que, não, porque tá pensando bem no que fazer, não, porque é lentidão mesmo. É lentidão. Foi assim, né, nessa temporada de 2021, quando a gente cobrava aqui, a gente sempre falava, precisa reforçar o time, precisa fazer alguma coisa, precisa mudar. E sempre demorou muito para fazer tudo, né? Demorou muito para contratar. Foi contratar ali no desespero, já que trouxe o Nenê faltando 15 rodadas, trouxe o John Sanches, que coitado nem jogou, trouxe o Valber maluco também, que está indo embora. Enfim, uma diretoria que demora muito para se mexer, demorou muito para demitir o Marcelo Cabo. Sempre demora muito, né? Sempre demora muito essa diretoria do Vasco e está demorando muito para trazer o seu executivo de futebol. O Vasco já tinha que estar começando o seu planejamento para a temporada de 2022. 2021 foi um horror, o Vasco não pode perder tempo. Vai começar quando esse planejamento? Vai começar só depois, em janeiro? Aí começa janeiro, aí depois vem o Campeonato Carioca, aí fala, não temos tempo para o Campeonato Carioca, vamos ter que usar o Carioca como preparação. Ai, meu Deus, a Série B já começou, dia 9 de abril começa a Série B, não tivemos tempo. Tá tendo tempo, meu amigo. O Vasco saiu do campeonato um mês antes do campeonato acabar. E até agora nada, né? Demitiu aí na base da pressão o Diniz e o Pássaro, mas até agora nada de trazer o seu substituto. E bom, tivemos hoje uma novidade importante aqui em relação a isso, que foi uma informação do jornalista Lucas Pedrosa, né? Setorista do Vasco, que também cobre diariamente o Vasco da Gama. O Lucas Pedrosa falou sobre o Alexandre Matos e também uma situação envolvendo o Pedrinho. Pedrinho, ídolo do Vasco, que poderia pintar aí como um membro do departamento de futebol do Vasco da Gama. Eu vou ler aqui o que disse o Lucas Pedrosa, né, as informações aqui, os créditos para o jornalista Lucas Pedrosa, e logo após a gente comenta. Vamos lá, ele disse o seguinte: Alexandre Matos, como já falado amplamente, é o profissional que ganha força dentro do Vasco para ser o CEO do futebol. Seguindo a estrutura que o clube traçou para a reformulação, o ídolo e atualmente comentarista Pedrinho
é o preferido para ser diretor técnico. Quem acompanha Pedrinho sabe que ele é um grande defensor da entrevista para técnicos, no intuito de conhecer o perfil do treinador antes de contratar. É uma ideia que se alinha com o Vasco, que só vai definir um novo comandante após montar a estrutura do futebol. Pedrinho é um dos principais comentaristas do Brasil, mas já demonstrou que tem vontade de trabalhar com futebol. O Vasco, confiante na capacidade do ídolo, pensa em trazê-lo para o clube. Por enquanto, é isso. Nada além. Então, o que disse aqui o Lucas Pedrosa, né? Que o nome do Pedrinho agrada dentro de São Januário. Isso não significa que já tenha uma proposta, que já tenha conversas, talvez até já tenha conversas, né? Mas não é algo público, não é algo que a gente possa cravar. Mas o Pedrinho, nesse momento, seria ali o favorito de membros da diretoria do Vasco para assumir esse cargo de diretor técnico. O Pedrinho, atualmente, é comentarista do Grupo Globo, né? Um dos principais, talvez o principal comentarista de futebol, que mais se destaca. Ganhou recentemente, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de melhor comentarista de futebol da TV brasileira, né? Então está em alta ali, está com uma carreira como comentarista que tem um futuro brilhante. Será que o Pedrinho deixaria de lado essa estabilidade para vir para esse turbilhão que é o Vasco, para assumir um cargo de diretor técnico do Vasco, né? Será que ele abriria a mão da estabilidade que ele tem na Globo para vir para o Vasco? Bom, é claro que se ele tem o sonho, né, de trabalhar dentro do futebol, isso pode pesar. Mas eu acho que é uma situação complicada, né? Vai depender muito da vontade do Pedrinho, né? E vamos ver se teremos aí mais à frente novidades sobre essa situação. E bom, vamos agora falar aqui sobre os jogadores do Vasco que ainda tem contrato para 2022, né? São 5 jogadores que têm aí a situação indefinida. Eles têm contrato para 22, mas a gente não sabe se eles ficam ou não. Jogadores que não são da base, né? Porque tem alguns jogadores do elenco que são da base, tipo o Lucão, o Ricardo Graça, jogadores o Riquelme, que tem contrato além de 2022. Esses 5 que irei citar agora são jogadores que, na teoria, ficam para a próxima temporada, mas ainda vai existir uma conversa antes. Primeiro, Leandro Castan. O Leandro Castan aceitou reduzir o salário dele no início do ano por um novo vínculo até dezembro de 2022. Apesar de ter contrato até o fim da próxima temporada, ele vem de 2 temporadas muito desgastantes no Vasco, né? E pode acontecer uma rescisão amigável e quem sabe a situação do Castan vai ser definida só após a chegada do novo diretor e do novo treinador da equipe profissional. Nenê. O Nenê tem contrato até o fim da temporada de 2022 e fica no Vasco, né? Isso aí é um caso que já é definido. Léo Matos. Léo Matos é a mesma situação do Castan, né? Ele topou reduzir o salário no início do ano, tem contrato até dezembro de 2022 e agora, né, vai aguardar aí a chegada do novo diretor e também do novo treinador para saber se vão contar com ele para a próxima temporada. Caso não, vão buscar aí uma rescisão amigável. Sarrafiori renovou porque passou por uma cirurgia no joelho, então fica para a próxima temporada. John Sanches está emprestado até julho de 2022. Não teve muita chance com o Fernando Diniz e a tendência, né, é que cumpra pelo menos até o final o seu período de empréstimo no Vasco da Gama. E um jogador que termina o seu contrato agora, no final dessa temporada, é o Daniel Amorim, um dos poucos que se salvaram nessa desastrosa temporada de 2021, né? E existe aí a possibilidade do Daniel Amorim ficar para a temporada de 2022. Nas redes sociais a gente vê que a torcida conta com o Daniel Amorim para ser um jogador para compor o elenco, né? Um jogador para ser o reserva imediato, para cumprir a função que ele tinha esse ano mesmo, de entrar no finzinho das partidas, quando o atacante está suspenso ele ser o titular, enfim, de ser o atacante, o reserva desse time do Vasco da Gama. Ele cumpriu bem o papel nessa temporada e agora espera, né, a definição do seu futuro. O contrato dele de empréstimo da Tombense se encerra em dezembro deste ano, né, no final do mês que vem. E a situação é a seguinte, informação aqui do canal Atenção Vascaínos, eles conversaram diretamente com o presidente da Tombense, que deu sinal positivo para a permanência do Daniel Amorim, caso o Vasco queira, né? Caso o Vasco queira a permanência do jogador. O presidente da Tombense até foi perguntado sobre que agora a Tombense joga a Série B também, né? A Tombense subiu e no ano que vem será adversário do Vasco na Série B de 2022. Ele perguntou se isso não era um empecilho e o presidente da Tombense disse que não, que, enfim, como eu disse aqui em outros vídeos, né? A Tombense é um clube empresa, então
pensa também ali, o Daniel Amorim é um jogador do empresário ali, que é o dono da Tombense e tal. Então, o próprio presidente disse que quer ver o seu jogador fazendo sucesso, que ficar no Vasco talvez seria o melhor para a carreira dele, né, um desenvolvimento aí da sua carreira profissional, e disse que aguarda, né, um contato do Vasco para que as partes conversem para chegar num acordo para a temporada de 2022, mas que não faria nenhum empecilho para o Daniel Amorim continuar no Vasco, caso esse seja o desejo do jogador e o desejo também da diretoria do Vasco. Até o momento, a diretoria do Vasco não entrou em contato com a Tombense para tratar da permanência do Daniel Amorim. Eu vejo, né, que a galera quer a permanência do Amorim. Deixa aí nos comentários se você é a favor ou não da renovação de Daniel Amorim. Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!